me apresento a vocês. Meu nome é Duclera, né? Duclera Gerola. Esse nome já me deu muito trabalho, vocês não têm noção de quanto, né? Porque hoje tudo bem, né? Sou uma mulher adulta, tudo, mas quando criança a coisa pegava, né? Na escola era bem complicado. Mas então, eu sou terapeuta, né? Há 20 anos eu trabalho com terapias naturais. Acredito que eu tenho um trabalho diferenciado porque com o passar do tempo eu fui agregando várias técnicas, né? Mas tudo isso eu vou contar um pouquinho para vocês, né? Mas na verdade eu queria dizer que o que me motivou a gravar esses vídeos é que assim, hoje em dia a tecnologia ela tá preenchendo tudo, né? A gente fala no telefone, no celular o tempo todo, é computador e toda essa coisa. E eu percebo que as pessoas estão tendo outras formas de aprender e outras formas de troca, né? De conhecimento. Eu mesma tenho feito isso, né? Às vezes alguns cursos pela internet, enfim, e apesar da distância, né, das pessoas, eu sinto que isso faz bem também, né? É uma coisa que você consegue prestar mais atenção. Então, vendo tudo isso, eu resolvi ceder. Falei, não, vou tentar gravar um vídeo. Porque, na verdade, a minha intenção era escrever um livro, né? Na verdade, a minha vida dá uma saga, na verdade. Acho que dá uns 3 volumes, assim, bem grossos, né? Mas, hoje em dia, eu não posso escrever livros porque eu sou deficiente visual. Então, não é que eu não possa. Eu até poderia, editando ou tentando usar os recursos que existem, mas eu me sinto melhor falando do que escrevendo, né? Então eu resolvi gravar os vídeos por causa disso. Eu falei, não, eu vou tentar passar para as pessoas a minha experiência, né? Falando, porque como hoje em dia eu sou deficiente visual, já há 3 anos, eu tenho 5% da visão esquerda só. E um dia eu vou contar pra vocês, quem sabe até hoje eu chegue lá, senão fica para o próximo vídeo, né? Como aconteceu tudo isso pra mim. Mas eu falei, não, eu quero dividir minha experiência, quero contar o que está acontecendo, como as coisas funcionam, né? Então, se vocês tiverem um pouquinho de paciência, vou dar o meu relato aqui, né? Na verdade, assim, eu encontrei as terapias naturais de uma forma muito pessoal, né? Eu tive depressão dos 6 anos de idade aos 26, ou seja, mais ou menos 20 anos de depressão. Aí você fala, nossa, uma criança deprimida, hoje em dia é mais comum, né? Hoje em dia parece que as antenas das pessoas estão mais ligadas, né? Levam os filhos nos psicólogos. Mas eu venho de uma família muito simples, né? Minha mãe muito simples. Meu pai não tinha, né? Não percebia essas coisas. E justamente pelo meu pai, essa depressão foi acontecendo. Ele era muito problemático e provocava isso, né? Então, foi um período muito complicado, né, a convivência com ele, tudo. Só que eu não percebia que eu tinha alguma coisa errada, né? Mas eu vivia triste, eu me achava feia, horrorosa, como toda adolescente, né? Era muito boa aluna para compensar, né, as minhas outras carências. Mas sempre aquela tristeza, aquele vazio, aquela coisa que, sabe? Ouvia uma música, chorava, né? Mas como eu era adolescente, e na época todo mundo era adolescente, muita gente tinha as mesmas reações, né? Só que o meu ia um pouquinho além, né? Quando eu tinha uma festa para ir, eu ficava doente na véspera, aí não conseguia ir. Eu tinha um comportamento assim, eu ia dormir 3 horas da manhã, daí não conseguia acordar cedo no outro dia, e
levantava, tomava café e ia dormir de novo, aí dormia até as 5 da tarde, aquela coisa, né? E eu não trabalhava ainda. Depois que eu comecei a trabalhar, melhorou um pouco, né? Aí comecei a namorar sério com o meu, que é meu marido até hoje, que é o Arnaldo, né? E, enfim, só que sempre com essa coisa ruim. Até que um dia eu comprei uma revista e nela estava escrito uma matéria sobre o Prozac, né? Que é um remédio muito conhecido hoje para depressão. E nessa matéria falava tudo sobre a depressão. E eu comecei a ticar. Peraí, isso aqui eu tenho, isso aqui eu tenho, isso aqui eu tenho, isso aqui eu tenho. Não, sou deprimida. Ó. Falei, nossa, é isso que eu tenho. Na revista dava 2 dicas. Ó, você pode tomar esse remédio, lógico, como era uma propaganda, né? Tava lançando o medicamento. E a outra dica era fazer terapia, né? Eu não entendia muito dessas coisas, mas fui procurar as 2 soluções. O remédio eu não podia comprar porque era caríssimo. E na época se vendia sem receita. Hoje em dia é um remédio que você precisa ir no médico, né? E a terapia era caríssima, era quase o meu salário, né? Eu era novinha ainda. Aí eu desisti. Aí o que eu comecei a fazer? Ler livros de autoajuda, todos os tipos, gêneros e graus. Comecei a estudar Freud, Jung, e eu me carregava daquela energia de que, não, amanhã eu vou levantar e eu vou ser feliz, sabe? Eu vou estar bem, eu vou fazer, vou acontecer, e eu levantava bem e dava tudo errado. Qualquer coisinha que acontecesse, eu caía de novo no buraco. Só que nessa altura, eu me casei com 19 anos, bem novinha, né? Por vários motivos que um dia eu conto pra vocês também. Não estava grávida, já adianto, né? Mas ia ficando complicado isso, porque o meu marido não entendia nada de depressão, não entendia o que eu tinha, as pessoas não entendiam o que eu tinha, e aquilo foi crescendo, crescendo, os anos foram passando. Aí eu foquei toda a minha energia em comprar um apartamento. Não, porque depois que eu tiver o meu apartamento, eu vou ser feliz. Concentrei toda a energia, mudei e nada. Nada de... Assim, em 3 meses eu voltei ao padrão anterior, de tristeza, de dormir até 5 horas da tarde no sábado e no domingo, de passar as madrugadas fazendo coisa nenhuma, né? Eu tinha todas as ideias assim, às 10 da noite. Aí eu queria fazer tudo, eu queria ler, eu queria escrever, eu queria fazer artesanato, tudo. E aquilo me incomodava muito, aquela infelicidade, né? Passou. Até que com 26 para 27 anos, mais ou menos, eu tive uma crise tão horrorosa de depressão, eu chorava compulsivamente e eu queria muito me matar. Aliás, esse foi um pensamento que vinha desde os 6 anos de idade, que era uma das coisas que eu detectava como sendo da depressão, né? E nesse dia eu realmente estava decidida, eu falei, eu vou me matar porque eu não aguento mais, eu vou morrer, eu quero morrer, eu não quero mais viver. Eu imaginava todas as pessoas que me magoavam e eu deixando cartinha para elas que a culpa era delas, entendeu? Bem coisa de um deprimido mesmo, a vítima, né? E paciência. E o meu marido sem saber o que fazer, eu falo que ele é ator coadjuvante nessa, mas participou assim muito juntinho ali, né? Aí eu lembro que ele chegou pra mim e falou assim, olha, você se mata, mas eu sei que você acredita em vida após a morte. Então você se mata e você volta na outra vida sem braço e sem perna, como que você vai se matar na próxima?
Gente, parece uma besteira, entendeu? Mas isso me pegou, né? Isso, sabe, me deu um cutucão, assim. Eu falei, putz, não é que ele tem razão, né? Claro que eu queria matar ele naquela hora, né? Mas, falei, realmente. Porque assim, cada um tem suas crenças. Eu não acreditava em mais nada, em Deus, em nada. Eu estava totalmente fora de... né? Eu só conseguia ver o meu sofrimento. Mas aquilo que ele falou era verdade. Eu sempre falava nos meus discursos filosóficos que não é possível que eu esteja nessa vida por nada. Eu acho que existe o outro lado. Eu acho uma crença minha, né? Sem religião, sem nada, muito pessoal. E aquilo me pegou. Aí passou alguns dias, né? Eu recebi um telefonema de um espaço, né? Na época estava muito em voga essa coisa de cursos e, né? E esses cursos falavam sobre várias técnicas, mas eu não dava atenção, eu não achava que eu, fazendo um curso daqueles, né? Eu ouvia uma rádio que falava sobre esses cursos, né? Meu marido também ouvia, mas, né? Aí me ligam de um espaço, Dona Duclera, eu estou ligando para confirmar a sua presença na palestra de Reiki do mestre tal dia. A senhora confirma? Eu, como? Palestra? Não é possível, né? Tô ficando louca. Mas você me desculpa, quem me inscreveu? Não, olha, eu sou nova aqui, mas aqui tem todos os seus dados, me pediram para confirmar. Tinha meu telefone, meu RG, tudo. Eu achei estranhíssimo aquilo, né? Fiquei com a informação na memória. Aí, na época, eu era designer gráfico, né? Eu trabalhava numa editora e foi um dia meio atípico. Eu saí do trabalho, fui pro metrô e esse espaço era próximo ao metrô, onde eu pegava o ônibus. Aí eu sei que eu fui até fora do espaço do metrô, fui até a rua, comecei a caminhar até lá, voltei para trás, voltei pro ponto do ônibus. Aí fui de novo, cheguei lá, eu vou ou não vou, não vou não, voltava para trás 3 vezes. Aí na 4ª vez eu fui de verdade, daí eu olhei no relógio e estava atrasada, falei, que bom, assim eu tô atrasada, eu vou chegar lá e vai estar cheio de gente, aí eu dou uma olhadinha, se não me interessar eu vou embora, eu nem entro, eu fico na porta, né, foi minha ideia de jirico essa. E realmente eu consegui, né, eu pensei direitinho, porque eu cheguei lá, a palestra estava lotada e eu na porta. Só que eu não me... a gente nunca espera, né? O professor lá na frente olhou para a porta. Ô, moça bonita, senta aqui, ó, tem um lugar na minha frente, ó. Na frente do tio aqui, ó. Né? Fazer o quê, né? Aí fui, sentei lá e a palestra começou. Né? Na verdade, ele já tinha falado algumas coisas, mas ele falou, olha, como eu estava dizendo para vocês, a pessoa que tem depressão, que nem essa menina aqui, bateu a mão na minha cabeça assim. Eu, pronto, ferrou, né? O cara vê. Fiquei ali. Só que o que me chamou a atenção, ele não usava turbante, nenhum manto especial, ele estava de camisa social, normal, né? Ele era engenheiro, e eu ali, pasma, né? Aqui que o engenheiro tá falando de reiki, né? E aquilo foi me chamando a atenção. Aí ele foi falando umas coisas, aí ele falou que a gente tinha um chakra cardíaco delicado, que doía, eu não sabia o que era chakra cardíaco, mas ele veio com o dedão e botou bem aqui assim. Ó, que nessa menina aqui, ó, né? Falei, pronto, ele tá vendo tudo. Aí, resumo da ópera, terminou a palestra, eu fui até a recepcionista para saber quanto custava o curso.
Aí ela falou o valor, aí eu, caro, né? Ah, mas faz em 3 vezes. Eu, 3 cheques, eu tinha os cheques na bolsa, peguei e fiz os cheques pré-datados, né? E fui, né? Fui embora, achando aquilo muito estranho, mas o curso estava marcado. Aí lembra que eu contei pra vocês que tudo que eu ia fazer eu tinha alguma coisa antes? Então, no dia do curso eu não queria ir, porque me deu uma dor de barriga, me deu cólica, tudo que eu não poderia ter eu tive, mas eu falei, não, tá bom, já marquei, né? Só que assim, o que me fez ir foi porque eu tinha dado os cheques, né? Então, falei, vou, né, fazer o quê? Fui a aluna mais chata que esse semestre já teve até hoje, porque eu não via nada e eu queria ver tudo, eu queria ver energia Reiki funcionando e eu queria, né, que, sei lá, algum milagre acontecesse, né? E eu fazia 10.000 perguntas assim, mas como é? Como que é a energia? Como que... Ele falava, fica calma, só sente, né? Tá. Aí ele ensinou muito bem o reiki, tudo bonitinho, mas ele deu algumas dicas assim que serviram muito pra mim. Você pode usar o reiki em qualquer lugar. Tá bom. Você não precisa falar, você usa, né? Andando, de mãos dadas com a pessoa que você gosta, dando um abraço, porque são mãos. Eu amo mãos, legal, né? Tá. Aí no curso tem um momento que a gente fala que é a iniciação, né? Eu sentia esse ponto aqui pulsando, né? Mais nada. Foi isso que eu senti, né? Saí de lá, fui até o metrô, peguei o ônibus, fui pra casa e, adivinha, dormi no ônibus. Porque ele não falou que podia aplicar reiki? Sentei lá e comecei a me aplicar reiki e dormi até o ponto final. Tive que voltar. Isso nunca aconteceu na minha vida. Eu sempre tive total controle dessas coisas. Aí já me espantei um pouco, né? Achei estranho aquilo, mas... E a coisa foi acontecendo e, de repente, quando eu percebi, aquilo estava meio que funcionando, mas eu não acreditava, não. No domingo eu fui no churrasco, me senti muito estranha, né? Tava com amigos, mas assim, aquela energia estava mexendo comigo, mas eu não sabia explicar como. Na segunda fui trabalhar, na editora que eu trabalhava. Aí eu cheguei lá, eu chegava às 7 da manhã e eu fui tomar um cafezinho, né, fazia amizade com a copeira e a minha sala era próxima à copa. Sempre ia lá, dava um beijo nela, e um cafezinho, né. Aí ela veio, né, pegando assim, a caneca com toda a força, né. Aí eu ajudei ela a fazer o café, falei, mas o que aconteceu com a senhora? Ela, você nem sabe, ó, meu braço, não consigo nem mexer. E eu, o que eu faço agora? Fui pra minha sala, mas me deu uma coisa assim de ajudar ela, sabe, de alguma coisa. Eu tinha feito aquele curso, como eu podia guardar aquilo pra mim só, né? Mas aquele impulso era muito estranho pra mim, porque o deprimido só pensa no próprio umbigo, ele não tem vontade de ajudar ninguém, né? Mas eu não resisti e voltei lá. Falei, olha, dona fulana, é o seguinte, eu fiz um curso esse final de semana, é uma técnica que a gente põe a mão e daí dizem que melhora. Aí ela ficou olhando assim pra mim, né? Não, dizem que melhora. Então, eu não posso afirmar para a senhora porque eu fiz o curso no sábado, né? Agora, se a senhora quiser, eu testo. Posso fazer na senhora um pouquinho. Ah, é passe? Aí eu, não é religião, não tem nada a ver com passe. É só um toque com as mãos, é como se fosse acupuntura. Ela, tá bom, né?
Aí fomos na parte que a gente sentava para tomar o café, né? Tinha umas mesinhas, fiz o reiki no braço dela, né? De um pouco tempo, uns 10 minutinhos assim, e dei 1000 conselhos para ela. Falei, olha, senhora, por favor, descanse em casa, né? Ela ia embora umas 3 da tarde. Falei, a senhora chega em casa, deita, coloca uma almofada embaixo do braço. Se a senhora tiver uma bolsinha de água quente, põe no braço, mas passa, por favor, tal pomada. Né? Passei para ela a pomada. E daí a senhora deixa, né, que melhora. Por quê? Eu dei todas essas indicações, porque eu era a rainha da IT, né? Eu tinha tendinite, sinusite, tenossinovite, cistite, todos os ites que existem eu tinha. Então, eu estava cansada de saber qual pomada para qual coisa, né? Eu trabalhava como designer e eu quase fui aposentada com 22 anos de idade, porque eu tive uma tenossinovite daquelas assim, queriam me aposentar, né? E tudo por conta da minha depressão, da minha tensão e tudo mais, né? Então eu era conhecedora de algumas formulinhas, né? Eu falei, bom, se o reiki não funcionar, pelo menos a bolsinha vai, né, fazer algum efeito, né? Tá, aí chego no outro dia, essa mulher pega as minhas mãos e começa a beijar. Você é santa. Eu, hã? E eu, o quê? Né? O que aconteceu, né? Ó, pegava a caneca assim, levantava aquela canecona. Eu, nossa, que bom, a senhora tá melhor. Ah, mas a senhora pôs a bolsinha, né? Que bolsinha, menina? Eu não sei o que você fez comigo, mas eu cheguei em casa, do jeito que eu tava, eu deitei, e eu acordei hoje. Eu, tá. Aí eu respirei fundo, fui saindo, porque eu sabia, ela ia falar do joelho. Eu não ia conseguir, eu não ia aguentar, entendeu? Aí ela pegou e foi saindo assim, né? Clera, eu, então, será que esse negócio não seria bom pro meu joelho? Eu, olha, eu não conheço esse negócio, entendeu? Eu tô aprendendo agora, mas o seu joelho é um caso sério, né? Essa mulher vivia se arrastando pelas escadas e a casa tinha um monte de escadas. E ela fazia o maior sacrifício para levar bandeja e descer bandeja. E ela já tinha feito cirurgia, punção, uma série de coisas no joelho. E nada resolvia. Como que o meu simples reiquinho, né? Aí eu combinei com ela, falei, olha, todo dia na hora do almoço eu vou voltar mais cedo, 15 minutos mais cedo, e vou fazer um pouco de reiki no joelho da senhora. O certo era que eu fizesse a sessão toda, mas como a gente não tem onde fazer isso, né? Se a senhora aceitar, e foi o que a gente fez, acho que por um mês assim. E bom, daí eu vi aquela mulher subindo e descendo a escada assim, sem dor. A senhora tá melhor? Ah, cada dia melhor, eu amo. E foi acontecendo, gente, foi uma coisa maluca, entendeu? Nessa história toda eu não tava bem com meu marido, com o Arnaldo, e daí eu resolvi que eu queria me separar, né? Deu uma louca, assim, depois do reiki. Aí ele vendo o jeito que eu tava mudando, ele pegou, ao invés dele se revoltar, ele foi fazer o curso também. Aí eu vi coisas acontecendo com ele que eu não imaginava, coisas, né? Os sentimentos dele, as coisas, a gente voltou a ter diálogo, a conversar. E foi aí que tudo começou, né? Eu comecei a me tornar terapeuta, porque eu não acreditava no que estava acontecendo e eu queria saber como que aquela energia funcionava. E foi aí que eu fui para todas as práticas. Eu comecei a fazer curso de massagem, eu comecei a fazer curso de acupuntura, paralelamente comecei a fazer cursos de esoterismo, porque me chamava atenção essas coisas ocultas, né?
E a coisa foi acontecendo. Quando eu vi, eu estava com um consultório só meu. Quando eu menos percebi, eu estava com alguns clientes. E fui demitida da editora, tive que trabalhar em casa por um tempo como designer. Mas aí eu comecei a me dividir entre as duas coisas. Claro que tem muitas historinhas nesses meandros. Mas o que eu queria contar para vocês é que assim, realmente funciona. Né, eu hoje, né, vocês estão me vendo, eu sei que não parece que eu sou deficiente visual, mas eu sou. Se vocês me encontrarem na rua, eu vou estar de bengalinha, que eu preciso, né? Mas assim, essas terapias todas me ajudaram muito, imensamente. Porque o problema que eu tenho no cérebro, que foi descoberto em 2003, é um problema gravíssimo. E eu sei que isso foi acontecendo, eu comecei a ter hemorragias cerebrais, muitas hemorragias cerebrais, e por conta disso afetou meu nervo óptico, né? Então, por isso eu fui perdendo a visão. A princípio sem perceber, e de 3 anos pra cá a coisa ficou, né? Porque essas hemorragias podem dar a qualquer momento, né? Em qualquer lugar. E eu tô viva. Eu lembro que na época que a coisa começou, eu fui buscar na internet e falava que era 15% de sobrevida para uma hemorragia. E nessas eu já tinha tido umas 10. Agora de lá pra cá, porque na verdade a coisa começou em 2001, mas eu não sabia, né? Em 2003 foi diagnosticado. Então de 2001 pra cá, já são mais ou menos 160 hemorragias cerebrais. Mês retrasado mesmo eu tive 4 em um mês só. Nossa, mas você tá aí falando assim, né? Não foi pra UTI, não... Realmente, no começo eu ia pro hospital, o que eles fazem é te colocar numa UTI, né? Enchem você de cortisona, enchem você de morfina por causa da dor, e eles não têm nada para fazer, porque o meu caso, segundo a medicina, não existe solução, né? E eu tô viva aqui até hoje, né? Tô batalhando. Quando eu perdi a visão, que eu vi que a coisa tava feia mesmo, eu fiquei muito mal. Aí sim foi uma depressão com motivos, né? Porque o que eu vou fazer agora? Eu fazia muitos artesanatos, né? Era o meu hobby. Enfim, acabou minha vida, sabe? Assim, naquela hora eu falei, não, acabou. Mas eu tô aqui até hoje, né? E graças a essas terapias, né? Hoje, por exemplo, há 2 meses atrás eu tive 4 hemorragias, mas hoje eu sei como lidar com elas na minha casa. Eu consigo tomar um remédio, né? Na verdade, cortisona, eu tomo sim um comprimidinho pequenininho, não é aquele tanto que eles entopem na gente. E eu tomo homeopatia, porque é uma das técnicas que eu trabalho. Então, só para resumir, aos poucos eu vou contando para vocês e passando dicas também, porque a minha intenção é essa, mostrar que as terapias funcionam, né? E passar dicas para vocês também, e também para ter um contato com as pessoas que têm deficiência visual, para falar que o mundo não acaba, que continua, né? Então assim, porque eu continuo atendendo plenamente até hoje, né? Uso acupuntura, por exemplo. Então eu vou dar a listinha, né? Hoje eu sou mestre em Reiki, né? Já há muitos anos. Trabalho com terapia floral, vários tipos de floral. Trabalho com acupuntura, radiestesia, massagem, né? A massagem que eu faço hoje em dia não é tão profunda quanto antigamente, mas eu uso sempre a cadeira, ou mesmo na maca, uso pontos específicos para tirar tensão. Deixa eu ver o que mais. Homeopatia, né, que é um dos cursos mais recentes que eu fiz e realmente funciona muito bem,
né? Numerologia eu uso um pouco, astrologia às vezes eu tenho que usar um pouquinho para passar alguns florais, e assim vai, né? A gente vai, magnetoterapia que é fantástica, né? Que trabalha com ímãs nos pontos de acupuntura, então ajuda demais. Então são várias técnicas que a gente utiliza para cada pessoa. Então a pessoa X vem, eu vou conversar, fazer uma anamnese, né, saber o que ela sente, quais são os problemas, e vou usar as técnicas necessárias. Sempre uso o Reiki, sempre uso a acupuntura, porque funciona muito bem, né? E para cada um, uso muito visualização criativa, aromaterapia, relaxamento, até hipnose, né, dependendo do caso, só que assim, aí tem que ter um tempo de tratamento, mas eu uso, funciona muito bem também, porque cada ser humano é um ser único, especial. Vem duas pessoas com depressão, não dá para atender as duas igual. Cada uma tem uma vivência, tem uma bagagem, então eu tenho que usar a técnica certa e tenho que usar o coração também, né? A gente não usa só a parte mecânica da coisa, né? Eu gosto muito de usar o coração. Então é dessa forma que eu trabalho, né? O meu trabalho hoje eu chamo de naturopatia, né? Então eu sou uma terapeuta naturopata. Aí todo mundo estranha, né? No Brasil é mais conhecido como naturologia, tem até faculdade hoje em dia, né? Mas lá fora é mais conhecido como naturopatia, que é na verdade um tratamento com várias técnicas associadas, né? E hoje eu faço isso de uma forma muito tranquila, muito minha. Então o pessoal gosta bastante, né? Espero que um dia vocês tenham a oportunidade, se quiserem me conhecer pessoalmente, né? Mas, e aos pouquinhos eu vou explicando para vocês cada coisa que eu faço. Se vocês tiverem dúvidas também, podem me procurar, né? Então é isso, pessoal. Fico muito feliz de ter podido falar com vocês. Fico muito grata pela oportunidade, né, de poder dividir com vocês um pouquinho da minha experiência e ter essa troca intensa com todos vocês. Muito obrigada.